E eu quero convidar você a receber esse dia com grande alegria no seu coração. E abrir os seus braços e viver tudo o que esse dia promete para a sua vida. Desejar verdadeiramente experimentar o melhor para a sua vida. E que o Senhor nos abençoe nesse dia. Querido Deus, eu peço a sua bênção sobre cada um de nós. Sobre as pessoas que porventura entrarão nessa live, sobre as pessoas que vão assistir essa live depois, sobre onde essa palavra pode chegar, as pessoas que ela vai alcançar, sobre a minha vida e sobre esse dia. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, pela força do Teu Santo Espírito, e nos ajude a viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra, a desfrutar todos os dias. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e vivamos aqui esse dia de alegria, de paz. Eu quero trazer para você hoje uma palavra sobre um perigoso engano. Essa é uma palavra para a gente refletir quem é que está governando a nossa vida. São as nossas emoções ou a vontade de Deus? Quem que está governando a sua vida? Diante daquilo que da decisão que você tem que tomar, daquilo que você tem que fazer, quem está governando a sua vida? As suas emoções ou a vontade de Deus? Vamos lá. Vamos lá. É sobre isso que nós vamos falar. Existe um perigoso engano. Ou a vontade de Deus governa a nossa vida, ou são as nossas emoções. E muitas vezes, no calor da situação, nós permitimos que as nossas emoções é que governem a nossa vida. Então eu quero trazer uma palavra que vai falar exatamente sobre isso para você. O coração humano, ele é um tanto complexo. E ele muitas vezes vai ser influenciado por emoções passageiras. Então nós precisamos estar muito diante do secreto de Deus, para ter a certeza daquilo que Ele tem para nós. Para ter a certeza daquilo que Ele tem para nós. Para que as nossas decisões não sejam incertas. Então nós temos que pensar nessa questão. Quem governa a sua vida? A vontade de Deus ou as suas emoções? Eu quero trazer aqui para você uma palavra que vai dizer assim, ó. Essa palavra, ela vai falar do Esaú e de Jacó. Tá lá em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 29. Ali vai contar que Esaú, ele era o primogênito. E naquela época, o primogênito, ele tinha muitos benefícios, né? E ele recebia sempre um papel dado pelo pai. Então, ele tinha muitos benefícios. E muitas vezes havia uma revolta do segundo filho, porque o primogênito tinha alguns benefícios que ele não teria. E aí a palavra vai dizer assim, olha só, Esaú, governado por suas emoções, né, por aquilo que ele estava vivendo, ele foi dominado pela fome e pelo desejo imediato de ter uma satisfação. E aí o que ele fez? Ele vendeu a sua primogenitura. O que significa isso? Ele vendeu o direito de ser primogênito para o seu irmão Jacó. Olha que interessante. Mas ele vendeu, a palavra vai dizer assim, que ele vendeu em troca de um prato de lentilhas. É isso que ele fez. Vendeu em troca de um prato de lentilhas. Ele não levou em consideração as consequências daquele momento a longo prazo da sua decisão. O que poderia acontecer? Porque ele fez algo por um prato de lentilhas. Ele ofereceu aquilo que era direito dele por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. E ele não pensou nas consequências a longo prazo, naquilo que a sua decisão poderia trazer. Ele agiu nessa hora por impulso, movido por uma emoção do momento. E o que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós agimos por nossas emoções.
Claro que mais tarde, a palavra vai dizer assim, mais tarde, que Esaú se arrependeu daquilo que ele tinha feito, profundamente. Mas já era tarde, porque uma das coisas que era assim, não tinha papel para ser assinado, né? Documento para ser assinado, mas a palavra, ela tinha um poder grandioso. E uma das coisas que era lei, era a palavra. E quando Esaú deu o direito de primogenitura para Jacó por um prato de comida, deu. Então todo o direito que era dele passou a ser de Jacó. E aí ele se arrepende profundamente. Só que acontece que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, ele já tinha dado a palavra. E por que ele fez isso? Por conta das suas emoções, por não saber controlar as suas emoções. Aí eu quero que você traga para a sua vida. Porque essa história nos permite entender que as emoções governam a nossa vida, governam as nossas escolhas, governam os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos tomando de decisão. As nossas emoções, elas vão nos governar. Elas podem tanto nos levar a perder coisas valiosas, como a acessar coisas maravilhosas. No entanto, nós precisamos estar num equilíbrio emocional. Para quê? Para que nós não vivamos com aquelas emoções à flor da pele e tomamos decisões precipitadas na nossa vida. Quantas vezes decisões foram tomadas por você de uma maneira errada? Por agir por impulso, por agir por suas emoções. Então nós precisamos aprender a viver pela vontade de Deus e não pelas nossas emoções. Muitas vezes nós trocamos os nossos papéis e deixamos ser governados por elas, pelo sentimento do momento, né? Vou te dar um exemplo agora. Eu entrei mais tarde aqui um pouquinho porque eu fui levar o meu filho na escola. Hoje começou as aulas aqui em Curitiba do colégio que ele está. E eu fui levá-lo junto com toda a família, foi levá-lo. Conhecemos a escola, né? Lá dentro já tínhamos visto por fora, tal. Levamos o Pedro. E ali eu fiquei sabendo o seguinte, de um amigo que ele fez, que ele está aqui em Curitiba para jogar e vai ficar longe da família, vai ficar com um amigo, com um casal de amigos da família. Gente, naquela hora a emoção aferventou aqui. Falei, meu Deus, meu filho tá com a gente, mas essa criança vai ficar sozinha. Aqui, ó, a cabeça já começou. Vou trazer ele para casa, vou fazer isso, sabe? Começou. Eu disse assim pro Marcos, você entra em contato com esse pai, fala o que ele precisar, nós estamos aqui, isso e aquilo, tal. E eu fiz a coisa certa. Mas, se eu fosse dar asas para as minhas emoções, eu ia pegar esse menino, eu ia pegar ele no colo, eu ia ficar, sabe? Eu ia trazer ele para dentro da minha casa, isso e aquilo. Então, ele tem o pai, ele tem a mãe, né? Eu posso fazer muitas coisas por ele aqui, mas eu não posso fazer o que o pai e a mãe pode fazer por ele. Então, existem situações, te dei apenas um exemplo que acabou de acontecer, que muitas vezes nós vamos agir por nossas emoções, como Esaú agiu. Perdeu o direito de ser primogenitura. Falei certo agora a palavra. Perdeu o direito, por quê? Porque ele deu a Jacó por um prato de lentilhas. Olha só essa questão. Então é muito sério. Quem que tem governado a sua vida? As suas emoções ou a vontade de Deus? Nós precisamos entender isso. O quanto é importante eu trazer as minhas emoções ao meu favor. Olhando para a sua história de vida, você já tomou alguma decisão num ato impulsivo, baseado nas suas emoções? E depois se arrepende, sabe? Aquela situação assim, tá com a emoção à flor da pele, fala alguma coisa, depois bate aquele peso e você se arrepende por ter tomado essa decisão?
São as emoções que estão à flor da pele. E aí você dá ouvidos às suas emoções de uma forma onde elas direcionam a sua vida. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque os sentimentos existem, são de Deus, Deus nos permite viver esses sentimentos, todos nós vivemos esses sentimentos, mas nós não podemos tomar decisões com base nas nossas emoções. Nós precisamos aprender que o governo da nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus e não com as nossas emoções. Quando nós tomamos a decisão de vir para Curitiba, de vir para cá, eu tinha um temor grandioso em fazer e cumprir a vontade de Deus e não a minha. Então eu orava e eu tentava ficar achando alguma coisa para que eu pudesse falar assim, tá vendo? Não é pra gente ir. Quando na verdade Deus me conduziu a viver um momento de muita escuta e a entender que vir para cá era estar debaixo do favor dele, era cumprir também a vontade dele. Então, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus vai dizer assim, em Jeremias 17:9, o coração humano é enganoso. O que aconteceu? Saul, ele perdeu o reino, o direito de ser primogênito, porque ele agiu impulsivamente e não esperou em Deus. Por quê? Porque muitas vezes aquele sentimento, se nós tomarmos uma decisão com base nele, pode ser um engano que não tem volta, como aconteceu com Esaú. Pode ser um engano que não tem volta. Então nós precisamos ter essa sabedoria. As nossas emoções, muitas vezes, elas vão nos favorecer um momento agradável ou não, mas elas são passageiras. Só que elas podem ser influenciadas por fatores externos. De repente é um cansaço físico, de repente é uma fome, de repente é um sentimento que eu tive em relação àquilo, eu fiquei compadecida. Então eu preciso priorizar aqui a vontade de Deus, é submeter as minhas emoções a Deus. E não me submeter e submeter as minhas decisões àquilo que eu estou vivendo. Eu preciso ter essa sabedoria diante daquilo que eu estou vivendo, porque senão eu vou viver conduzida por emoções. Muitas vezes nós olhamos uma situação, nos empolgamos tanto e falamos, que isso? E depois bate aquele arrependimento. Você já passou por isso? Depois bate aquele arrependimento e você fala assim, nossa, o que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter tomado essa decisão assim. Nós não podemos tomar decisões. Esaú vem nos ensinar que nós não podemos tomar decisões apenas pelo que nós sentimos no momento. Espera, deixa passar essa emoção que está à flor da pele, para ver se é isso mesmo. Nós precisamos aprender a diferenciar o desejo imediato e ver se realmente isso é vontade de Deus. Aquele momento tem escolhas que têm consequências que vão ser irreversíveis na nossa vida. E isso vai acontecer numa discussão, por exemplo, numa discussão entre famílias. Às vezes você está ali discutindo, vivendo um momento à flor da pele com o esposo, com a esposa. Você vai agir de uma forma onde isso vai te trazer uma consequência grandiosa. Por isso que agir por impulso, você precisa se perguntar, é isso mesmo? Será que se em outro momento, se eu não tivesse com essa raiva, com esse sentimento, ou empolgada desse jeito, eu estaria agindo assim? Se coloque em outra cena, se coloque em outra situação para entender. Porque se nós queremos ser governados pela vontade de Deus, se nós queremos estar debaixo do favor dele, e não sermos governados
por emoções passageiras, nós precisamos a identificar, nós precisamos compreender e nós precisamos gerenciar as nossas emoções de forma saudável. Quando nós escolhemos confiar em Deus, na sua direção, nós evitamos certos arrependimentos e nós vivemos o melhor que Ele tem para nós. Não significa que nós não teremos emoções. As emoções vão aparecer porque fazem parte de nós. Mas eu preciso, quando eu me desenvolvo, eu começo a adquirir estratégias para ser governada por Deus e não pelas minhas emoções. Quando eu compreendo quando eu consigo dar passos a um desenvolvimento saudável na minha vida, eu consigo compreender o que realmente tem por trás daquela situação. As emoções descontroladas, elas vão gerar em nós decisões precipitadas e aí vão vir o arrependimento. Ela vai gerar em nós relacionamentos tóxicos. Aquele relacionamento que está exaustivo. As emoções descontroladas, ela vai gerar em nós uma falta de direção clara na nossa vida. Ela vai gerar em nós uma desarmonia, vai gerar perdas. Portanto, e para tanto, você precisa entender quais são as suas emoções. O que tem por trás dela e trazê-las a teu favor. Maria, é possível fazer isso? Sim, é possível. Você precisa se desenvolver e entender que as suas emoções existem e que eu preciso conhecer. Como saber se você está sendo governado por suas emoções? Tem sinais que as emoções dominam as suas decisões. Por exemplo, você agiu por impulso e depois se arrependeu? Pronto. Já é um sinal que naquele momento você tomou uma decisão por conta da emoção que você estava sentindo, daquilo que você estava vivendo. E eu já fiz muito isso, gente. Eu já fiz compras por ser impulsionada pelas minhas emoções. E compras grandes. Compras assim de investimento na minha vida por ter sido impulsionada pelas minhas emoções. Certa vez eu fazia uma mentoria e aí a minha mentora disse assim, durante a mentoria eu falei da minha questão financeira, que eu gostaria de investir e tal, e ela disse assim pra mim, Maria, eu vou te passar o contato de uma pessoa e ele vai conversar com você, se você tem o desejo de investir, ele vai te orientar e vai ser muito bom pra você. E eu achei que ele fosse me apresentar alguma coisa. Então eu topei, essa pessoa entrou em contato comigo, nós conversamos, ele me deu assim várias orientações, só que naquele momento que ele conversou comigo, era uma reunião online, ele me ofereceu o consórcio como investimento. E realmente o consórcio é um grande investimento. No entanto, o meu esposo, ele trabalha numa linha de consórcio. E aí quando ele falava, eu dizia assim, nossa, esse cara, ele tá falando do consórcio para mim de uma forma que eu tinha vontade, eu tinha desejo de adquirir o consórcio com ele, naquele momento. Nossa, era muito assim, eu tinha vontade de adquirir o consórcio com ele naquele momento. Quando terminou a reunião, eu falei para ele, olha, meu esposo é da área, né, ele trabalha com a concorrente, então eu vou conversar com ele, ver o melhor para mim. Daí o Marcos falou, Senhor, o que ele faz é o que eu faço, é isso aqui. E naquela hora eu falei assim, Marcos, se eu não soubesse que você trabalhava com isso, eu teria investido. Eu teria investido. Porque ele me trouxe uma visão que mexeu com aquilo. O que eu queria? O que eu falei na minha mentoria? Que eu queria investir. E quando eu falei isso para minha coach, ela disse assim, bom, se você quer investir, eu vou te trazer, vou dar alguém para você, vou te conectar com alguém que vai te ajudar nesse investimento. E qual foi a primeira coisa que ele trouxe para mim? Que aquilo que eu ia fazer era um investimento na minha vida.
Então ele mexeu com as minhas emoções, com aquilo que eu queria para mim. E se não fosse o meu marido, eu teria investido com o concorrente. Se eu não tivesse parado para pensar no meu marido, eu teria investido com o concorrente. Ia arrumar uma confusão em casa, né? Então, eu preciso entender quais são as minhas emoções e tantas outras coisas, gente. Eu adquiri bens. Eu e meu esposo adquirimos bens que não era para eu ter adquirido. Naquele momento, um bem, na verdade, não bens, mas um bem que não era para eu ter adquirido por conta das minhas emoções. Porque eu não entendia o quanto eu precisava entender o que a minha emoção estava querendo dizer naquele momento. Perceba também se as suas emoções mudaram drasticamente conforme o dia, conforme a situação. Sinta as suas reações. Sinta como elas estão. Se você sente medo constante de tomar decisões erradas, presta atenção, porque as suas emoções, elas vão te direcionar. Então, acolha as suas emoções. Não tome decisões por elas, mas acolha as suas emoções. Veja o que elas estão falando com você. E perceba se a vontade de Deus naquilo que você está tomando de decisão está distante ou está confusa para você. Eu sempre digo assim, vai tomar uma decisão, perceba o seguinte, te traz paz e tem princípio? Se tiver alguma coisa que te distancia da paz, pronto, já tem uma resposta para você. Olha, tem um exemplo de transformação. Ontem eu falei, acho que foi ontem que eu falei sobre Davi aqui. Davi também tinha emoções fortíssimas, mas ele escolheu o seu coração a Deus. Ele escolheu ouvir a Deus, ele escolheu estar com Deus. Então, por mais que as nossas emoções estejam fortes diante de uma situação na nossa vida, escolhamos viver a vontade de Deus. Como ser governada pela vontade de Deus e não pelas minhas emoções, Maria? Eu sou muito impulsiva, outras pessoas vão dizer assim, eu sou compulsiva, né? Que é o gastar, tá com as emoções flor da pele, você vai buscar isso. Por que muitas pessoas buscam caminhos errados nesse momento, que estão com as emoções à flor da pele? Por quê? Porque elas tendem a querer substituir alguma coisa. E aí vão trazendo situações para a sua vida. Então, primeiro, você precisa identificar as suas emoções. Antes de agir, reconheça o que você está sentindo. E busque a sabedoria naquilo que você está sentindo. Qual é o sentimento que você está tendo? Identifique essas emoções, reconheça essas emoções, traga essas emoções a seu favor. Submeta as suas emoções à vontade de Deus. A palavra ela nos ensina a levar tudo em oração. Por quê? Porque a oração, você submete a sua vida a Deus. E aí você não vai ser governada por suas emoções, mas pela vontade de Deus na sua vida, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para você. Então submeta a sua vida, não às suas emoções, mas à vontade de Deus. Alinhe a sua mente com a palavra. Quando em Romanos, São Paulo vai dizer assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é uma virada de chave que eu e você precisamos ter. Por quê? Porque a nossa mente ela fica tão acelerada e aí vem as emoções. E que a tendência é agir conforme as emoções. E não é sobre isso. Pratique o domínio sobre isso. A palavra de Deus em Gênesis vai dizer que o Senhor nos dá o autogoverno. Então você consegue dominar aquilo que está te causando uma insatisfação, aquilo que está causando para você uma situação constrangedora. Você consegue dominar a fome, como Esaú não conseguiu dominar. Por quê? Porque ele foi dominado pelas emoções.
Mas se ele entendesse que ele precisava ser desenvolvido, ele traria as emoções a seu favor e ele não perderia tudo que ele perdeu, todo o seu reino, em troca de um prato de lentilhas. Muitas vezes o que você precisa é praticar o próprio domínio. Isso é fruto do Espírito Santo. Você praticar o seu próprio domínio. E na prática, aplicando isso na prática, você tem que se perguntar assim, ó, eu tenho o controle da minha vida? Porque não adianta você falar assim, se Deus quiser, isso vai dar certo. E se as suas emoções estiver à flor da pele, você colocar a carroça na frente dos bois, né? Daquele ditado que se diz assim. Tá alinhado com a palavra de Deus? Tem princípio? Me traz verdade essa decisão que eu preciso tomar? Me traz paz? E não aquela forma, ai, tá bom, vai agora, deixa eu fazer isso agora, porque se eu pensar um pouco eu desisto. Então esse sentimento não te favorece para tomar uma decisão assertiva. Não te favorece. Se você está agindo dessa forma, esse sentimento não vai te favorecer a uma decisão assertiva. Tá irritada para tomar uma decisão? Vai agir por impulso. E aí você tem que se perguntar, essa decisão que eu estou tomando, eu estou agindo por impulso ou por verdade? Por isso que você precisa estar no secreto com Deus e entender que as decisões precisam ser pautadas não só nos seus sentimentos, mas no princípio, na palavra, naquilo que te traz paz. A decisão que você vai tomar glorifica o nome do Senhor? O cristão tem que ser assim. Quando o cristão é verdadeiro, ele toma suas decisões pautadas em Deus e não por suas emoções. Tá fazendo sentido isso para você? Olha, o que nós precisamos? Foi entender que foi Deus que nos fez com todos esses sentimentos. Mas Ele também nos coloca na sua palavra essa direção. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O coração humano é enganoso. Cuidado. Acelerou meu coração. Olha, arrepiei. Então tem que tomar a decisão agora. Não, respira fundo. Essa decisão, eu vou dizer sim. É por impulso ou realmente é vontade de Deus? Traga essas emoções, desenvolva essas emoções para você. Então, presta atenção nas situações que estão acontecendo, para você não se perder. Não se perder. Depender somente do que sentimos é muito perigoso. Depender somente dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos sentindo em relação a uma situação, é muito perigoso. É preciso mais que isso, é preciso desenvolver o discernimento, para eu discernir se isso é vontade de Deus, se é bom, se é agradável, se é perfeito para a minha vida. É sobre isso. Para você alcançar essa sabedoria, esse discernimento, de saber e compreender se essas emoções te favorecem, se essa decisão está baseada nas suas emoções ou na vontade de Deus, é necessário você entrar no secreto com Deus, que são os nossos momentos de intimidade, de oração, de palavra de Deus diariamente. É ter um coração aberto à correção, a orientação do Espírito. Esse passo eu preciso dar. Eu quero convidar você a refletir sobre as áreas da sua vida. As áreas pelas quais você pode estar confiando demais nas suas emoções e deixando a vontade de Deus de lado. Olha para as áreas da sua vida.
Quantas pessoas perderam relacionamento? Quantas pessoas deixaram ir relacionamento? Quantas pessoas se destruíram profissionalmente? Destruíram as suas famílias porque ficaram voltadas para as suas emoções. Porque ficaram sendo governadas por suas emoções e não pela vontade de Deus. E as nossas emoções muitas vezes podem nos enganar. E eu preciso estar em sintonia com Deus, no secreto com Deus, para que eu possa entender como ela está me enganando. E o que fazer diante dessa situação. Muitas vezes as nossas emoções elas vão ser influenciadas por palavras das pessoas, pelo ambiente que eu estou vivendo, pelo cansaço que eu estou passando. Então perceba isso, perceba. Amadas, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu quero que você aprenda disso e entenda que há um perigoso engano quando quem governa a sua vida passa a ser as suas emoções e não mais a vontade de Deus. Então, para finalizar, eu quero dizer assim, identifique as suas emoções. Pergunte-se o que você está sentindo agora. É favorável? Por quê? Submeta as suas emoções à vontade de Deus. Filtre a sua decisão na palavra de Deus, na palavra. E pratique o próprio domínio. O domínio. Entenda isso. Você precisa conhecer essa verdade para que você possa avançar. Foi maravilhoso estar aqui com você novamente. Eu quero deixar aqui um convite especial para você. Você que quer entrar num grupo de WhatsApp. Hoje à noite eu vou dar uma aula sobre bloqueios emocionais. Gente, essa aula é sensacional. Bloqueios emocionais te impedem de viver sonhos, de viver projetos na sua vida, de viver situações que te favorecem. Tem tudo a ver, muita coisa a ver com aquilo que nós trouxemos nessa live de hoje. Então você que deseja participar dessa aula e ainda não está no grupo Mulheres de Propósito, eu quero convidar você a me mandar um direct aqui. Me manda um direct que eu vou enviar para você o link desse grupo de Mulheres de Propósito para você poder estar comigo na aula de hoje. Melhor, finalizando aqui, eu vou deixar um link nos stories. É só você clicar e vir para esse grupo Mulheres de Propósito, tá? Lá vai ser entregue o link da aula de hoje sobre bloqueios emocionais. E você que passa por aqui e ainda não está na mentoria, não é no grupo, é na mentoria Mulheres de Propósito. A semana passada eu comecei esse movimento e é a primeira turma da Mulheres de Propósito. Eu já tive outros grupos de mentoria, mas não tem nada a ver com a mentoria que eu criei agora. Essa mentoria é um passo a passo para você saber controlar as suas emoções, para você trazer as emoções ao seu favor, para você entender você, ter um autoconhecimento de quem você é, reconhecer a sua identidade, como você se vê, trabalhar no seu desenvolvimento profissional, pessoal e emocional. Nós vamos trabalhar todas as áreas da sua vida nessa mentoria. Serão encontros semanais comigo durante 7 encontros. Esses encontros serão gravados e ficarão disponíveis por 1 ano para você assistir e fazer a ferramenta. Você vai trazer novos hábitos, você vai inserir uma mulher nova para você. Você vai aprender a encontrar a sua nova versão, novos hábitos envolvendo seu corpo, alma e espírito. Nós vamos para cima disso e você vai fazer 2025 o melhor ano até então da sua vida.
Então eu quero deixar aqui esse convite para você. Você que deseja participar dessa mentoria e que ainda não está participando, ali na bio tem um link da mentoria. Clica e vem para dentro. Essa mentoria você parcela até 12 vezes. É menos de R$100 por mês, gente. Menos de R$100 por mês. Você gasta R$100 assim, ó, brincando. Vai ali, compra alguma coisa e já gastou. Muitas pessoas aqui são impulsivas em comprar. Impulsivas. Dentro da minha mentoria, nós vamos trabalhar essa questão de você tomar decisões por suas emoções. E entenda, é passo a passo. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar passo a passo como elevar o seu nível de sabedoria, de conhecimento, seu intelectual, entender quem você nasceu para ser, identificar você, trabalhar a sua identidade. É uma mentoria de transformação que vai... As vagas são limitadas e elas estão abertas até sexta-feira. Então entre nessa mentoria que vai ser riquíssima para você. Certo? Lindonas, eu quero desejar que hoje seja um dia excepcional para você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe aquilo que você está vivendo. E entenda, as suas emoções não governam a sua vida. Quem governa a sua vida tem que ser a vontade de Deus. Então olhe para aquilo. É bom, é agradável, é perfeito para a minha vida. Tá em sintonia, eu vou continuar debaixo do favor daquele que me criou. Tem princípio, me traz paz. Eu estou sendo governada pela vontade de Deus ou pelas minhas emoções? E aí sim, você toma a sua decisão. Um beijo no seu coração.